Gênesis capítulo 24. Acompanhamos então com todo o interesse e expectativa aquilo que a palavra do Senhor Deus tem a nos dizer. Assim diz o Senhor, meus irmãos. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá a esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigada do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu, rumo da Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. E disse consigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje, e uses de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser: inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder: bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com meu senhor. Considerava ele ainda, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu-a a todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 siclos de ouro. E lhe perguntou: de quem és filha? Peço-te que me digas: haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique e a comitiva? Ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou: temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. E a moça correu e contou aos da casa de sua mãe todas essas coisas. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte, pois quando viu o pendente e as pulseiras às mãos de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. Ele disse: entra, bendito do Senhor, por que estás aí fora? Pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então fez entrar o homem. Descarregaram-lhe os camelos e lhes deram forragem e pasto. Deu-se-lhe água para lavar os pés e também aos homens que estavam com ele.
Diante dele puseram comida. Porém ele disse: Não comerei enquanto não expuser o propósito a que venho. Labão respondeu-lhe: Dize. Então disse: Sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito ao meu senhor. E ele se tornou grande. Deu-lhe ovelhas e bois, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, era já idosa quando lhe deu à luz um filho. A este deu ele tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: Não tomarás esposa para meu filho das mulheres dos cananeus em cuja terra habito. Porém, irás à casa de meu pai e à minha família, e tomarás esposa para meu filho. Respondi a meu senhor: talvez não queira a mulher seguir-me. Ele me disse: O Senhor, em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo e levará a bom termo a tua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai tomes esposa para meu filho. Então serás desobrigado do meu juramento, quando fores à minha família. Se não te aderem, desobrigado estarás do meu juramento. Hoje, pois, cheguei à fonte, e disse comigo: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se me levas a bom termo a jornada em que sigo, eis-me agora junto à fonte de água. A moça que sair para tirar a água, a quem eu disser: Dá-me um pouco da água do teu cântaro, e ela me responder: Bebe, e também tirarei água para os teus camelos, seja essa a mulher que o Senhor designou para o filho de meu senhor. Considerava eu assim no meu íntimo, quando saiu Rebeca, trazendo o seu cântaro ao ombro, desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse: Peço-te que me des a beber. Ela se apressou e, baixando o cântaro do ombro, disse: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei: De quem és filha? Ela respondeu: Filha de Betuel, filho de Naor e Milca. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras às mãos. E prostrando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho do meu senhor uma filha do seu parente. Agora, pois, se haver de usar de benevolência e de verdade para com o meu senhor, fazei-mo saber. Se não, declarai-mo, para que eu vá, ou para a direita, ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel: Isto procede do Senhor. Nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença. Toma-a e vai-te. Seja ela mulher do filho do teu senhor, segundo a palavra do Senhor. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor. E tirou joias de ouro e de prata, e vestidos, e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Depois comeram e beberam, e ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo: Permiti que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: Fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ele, porém, lhes disse: Não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permiti que eu volte ao meu senhor. Disseram: Chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: Queres ir com este homem? Ela respondeu: Irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã e a sua ama, e ao servo de Abraão e a seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: És nossa irmã. Sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças, e montando os camelos seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de caminho de Beer-lahai-roi, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaque a meditar no campo ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo a Isaque, apiou do camelo e perguntou ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o meu senhor respondeu: É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado, depois da morte de sua mãe. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nos ajuda a perceber como a tua mão atravessa a nossa vida, e como de fato em ti nós vivemos, nos movemos e existimos. Que capítulo
E que narrativa, Senhor, há um casamento que acontece debaixo da tua santa providência, de tal forma que os teus propósitos continuam sendo cumpridos, como não poderiam deixar de ser. Por isso, nessa manhã nos alegra, Senhor, ajudando-nos a perceber como em nossas vidas, que aos nossos olhos são tão comuns, tão ordinárias, tão cotidianas, não estão elas vazias de tua providência e intervenção. Pelo contrário, Senhor Deus, à luz daquilo que para nós é tão comum e corriqueiro, o Senhor continua fazendo com que os teus santos desígnios aconteçam e prevaleçam. Por isso nós pedimos a Ti, Senhor, dá-nos o Teu Espírito, para que os nossos olhos sejam iluminados pelas maravilhas da Tua lei. É a nossa súplica nessa manhã. Ajuda-nos todos, ó Deus, em nossas deficiências e limitações. Nós desejamos ouvir a Tua palavra e, mais do que isso, nós suplicamos que a Tua palavra nos transforme. Por isso, então, fala-nos, ó Deus, e exalta-te a Ti mesmo em nosso meio. É a nossa súplica, então, orando em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Que texto, que capítulo, que fala sobre algo que para muitos tem sido cada vez mais objeto de contestação: casamento. E enquanto um valor ou célula que estrutura a sociedade, algo que, segundo muitos, cada vez mais não passa simplesmente de conveniência ou de um tipo de construto social. Afinal de contas, nós somos filhos de uma época que tem herdado exatamente esse tipo de concepção. E qual? Ora, a ideia de que é simplesmente contraproducente a ideia de contrair núpcias e, de fato, construir uma família, pelo menos segundo aquilo que dizem ser o modelo judaico-cristão ocidental. Ora, não poderia deixar de ser. Afinal de contas, se todos os supostos benefícios de um casamento, se todos os supostos benefícios de uma família constituída podem ser e têm sido usufruídos por muitos, sem que haja a necessidade de uma aliança familiar e matrimonial estabelecida, por que então casar? Por que então constituir família? Esse é um modelo cada vez mais atacado. A chamada família tradicional tem cada vez mais, de acordo com os olhos de muitos, perdido a sua razão de ser. Mais uma vez, somente um tolo se casaria, somente um tolo constituiria família, se ele pode ter tudo o que é disponível em um matrimônio, sem que haja necessidade de entrar em um. O que nós vemos aqui, meus irmãos, no entanto, se trata muito mais do que um recorte que mostra princípios que nos ensinam sobre um casamento. É verdade, há princípios válidos e importantíssimos que estão aqui, que já nos mostram que o que está em tela não é fruto de uma convenção ou um construto social, mas sim algo que o próprio Senhor Deus estabeleceu desde o princípio. Mas aqui a ideia maior é ver como a mão do Senhor conduz a sua própria providência e faz cumprir os seus santos desígnios por meio de algo, entre aspas, comum, corriqueiro, parte da estrutura basilar como um casamento e família. E é exatamente aqui, meus irmãos, que nós perdemos muitas vezes a percepção real das coisas. Talvez acostumados exatamente com o mais do mesmo, ou seja, com a impressão que o mundo deseja imprimir em nossas mentes de que não há qualquer tipo de correlação espiritual ou transcendente com a realidade que vivemos. Nós talvez então tenhamos abrigado isso muito mais em nosso coração do que gostaríamos de admitir. Afinal, não somos nós que temos vivido exatamente assim. Nós vivemos e transitamos entre as estruturas que o próprio Deus ordenou e estabeleceu,
sem levar em consideração todos os dias que essas coisas vêm de suas mãos poderosas e sábias. Em outras palavras, nós vivemos os nossos casamentos sem considerar o próprio Senhor que determinou a aliança. Nós vivemos a nossa própria família sem considerar muitas vezes que ela foi estruturada pelo Senhor e, portanto, possui princípios ordenados por Ele mesmo. Nós, assim, usufruímos de tantas outras coisas, sem perceber, sem nos dar conta que o Senhor, por meio destas coisas comuns, continua fazendo com que os seus desígnios prevaleçam. Aqui, meus irmãos, o que nós aprendemos neste extenso capítulo é nada mais nada menos do que o Senhor, Yahvé, o Deus do pacto, dirige providencialmente a busca de uma esposa para Isaque, a fim de preservar sua aliança. Por meio, então, do próprio arranjo familiar, por meio do próprio matrimônio ordenado por Deus desde a estrutura, lá no Éden, o Senhor nos mostra que Ele providencialmente, em termos da história à altura em que está, faz com que uma esposa seja dada a Isaque, a fim de preservar a sua aliança. Nós somos estes que vivemos em busca de eventos apoteóticos para, de alguma forma, nos convencermos de que o Senhor Deus tem de fato operado na história. A Escritura nessa manhã nos mostra que o nosso olhar deve ser captado para o oposto, ou conduzido para o oposto. O Senhor nos mostra que a sua fidelidade, a sua majestade, o seu poder são comunicados diariamente no meio dessas camadas que nós julgamos tão comuns e para muitos, inclusive, até desprezíveis. Mas assim o Deus da aliança continua e faz com que a sua vontade prevaleça. Como, meus irmãos, no meio de toda essa narrativa maravilhosa, nós percebemos isso. Note que nós temos aqui, logo de início, uma missão ou uma necessidade premente, a busca de uma esposa para Isaque. E por que isso aqui é fundamental, meus irmãos? Porque se você lembra, nós paramos no capítulo 23, e lá, finalmente, Abraão sepulta Sara, sua morta. E se você ainda não atentou para isso, o que nós temos do ponto de vista dos olhos meramente humanos, como então a promessa ela continuará? Sara já falece, Abraão já está muito mais avançado em idade ainda, e Isaque ainda não casou, Isaque ainda não construiu família. Como a promessa continuará, como descendências serão alcançadas, como descendentes serão abençoados, como o Senhor Deus continuará a cumprir a sua palavra. Portanto, esse é o movimento inicial. Abraão, nos seus altos anos de vida, é aquele que nos mostra que uma necessidade precisa ser suprida aqui. Portanto, a missão em busca de uma esposa para Isaque. Note que é exatamente isso que o verso 1 aponta quando menciona Abraão como alguém não apenas idoso, mas já avançado em anos. Ou seja, o que nós temos aqui, irmãos, é uma espécie de transição sinalizada prestes a acontecer. Sara já foi sepultada e está com o Senhor. Em breve, o tempo histórico do patriarca Abraão também passará. É necessário que a promessa continue. É necessário que uma geração seguinte, então, seja levantada e conduzida pelo Senhor. Mas note que, antes de demonstrar aqui a necessidade de uma esposa para Isaque, Moisés, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, faz questão de mencionar que Yahvé, o Deus do pacto, no final do verso 1, em tudo havia abençoado ao patriarca. O que nós temos aqui, irmãos, é muito mais do que uma espécie de situação cronológica que aponta para alguém abençoado no auge de sua vida. O que nós temos aqui é um resumo biográfico de toda a vida de Abraão, desde Ur dos Caldeus, passando por toda a sua jornada e peregrinação, envolvido em quedas espetaculares, pecados horríveis, mas redenção, graça e misericórdia. A suma é: o Senhor em tudo o havia abençoado. Assim acontece, irmãos, com o povo do Senhor. No meio das nossas batalhas, lutas e dores, no meio das nossas próprias limitações e misérias, a graça do Senhor superabunda
a misericórdia do Senhor, meus irmãos, ela cobre multidão de pecados e continua a nos mostrar o que de fato sinaliza a fidelidade do Deus da aliança em relação às nossas próprias vidas. Abraão é esse que mostra a necessidade de que a promessa continue por meio da geração que virá dele, ou seja, seu filho Isaque. Quais são as providências que Abraão toma, irmão, segundo o texto? Primeiro, ele se serve de seu servo, mas não qualquer servo. Muito provavelmente o Damasceno Eliezer, lá no começo de Gênesis, ou pelo menos de alguns capítulos atrás, que nos mostra então alguém que continua servindo ao patriarca com fidelidade e compromisso. Ele é descrito aqui como o seu mais antigo servo da casa e aquele que governava tudo o que possuía. Por que então Abraão se serve dessas características, meus irmãos? Primeiro, porque aquele envolvido nesta missão de ser os próprios olhos de Abraão e de Isaque, em virtude da própria idade de Abraão, deveria conhecer ao patriarca profundamente. Mas mais do que isso, irmãos, esta pessoa deveria compartilhar da verdadeira fé, assim como Abraão nutria a fé verdadeira. Por fim, esta condição era fundamental, afinal de contas, essa missão exigia absoluta fidelidade, absoluta maturidade, absoluta confiança. Afinal, nós estamos diante da segunda decisão mais importante da vida de alguém. A primeira, sabemos, obviamente, a própria admissão de culpa e súplica diante do Senhor Deus por seu perdão e graça, salvação. A segunda, a constituição de uma família, ou seja, o cônjuge. Há muita coisa em jogo, por isso então Abraão aponta aqui essas informações, ou Moisés aponta as informações que guiam o escrutínio de Abraão. Abraão então chama o seu servo e o coloca, o posiciona dentro de um juramento, ou seja, dentro de um contexto muito específico e soleníssimo. O aspecto soleníssimo do juramento, meus irmãos, é aqui apontado no texto a partir da expressão põe a mão por baixo da minha coxa. Ela é difícil de traduzir de maneira muito precisa, porque ela acontece pouquíssimas vezes no texto hebraico, mas a ideia é na região dos órgãos reprodutivos. A ideia alude à própria noção de descendência, ou seja, comprometa-se comigo neste nível, põe a mão por debaixo da minha coxa, como um símbolo, como um sinal do que está acontecendo. Para quê? Para que então, sob o nome do Senhor, o que torna um juramento legítimo segundo este critério, algo seja conquistado ou alcançado pelo servo. O quê? Uma esposa para o filho do patriarca. Mas não qualquer esposa, não qualquer mulher. O texto nos diz claramente que o juramento implicava em que o servo deveria escolher ou selecionar uma esposa dentro ou a partir da parentela de Abraão e não dentre as filhas dos cananeus. Isso é importante. Ora, Abraão não faz isso porque presume que sua família é perfeita, pelo contrário. Abraão, irmãos, faz isso porque entende que o Senhor que tem conduzido a promessa tem demonstrado que a partir desta linhagem, seus vínculos são estabelecidos. Portanto, retornar à parentela é retornar a um perímetro onde pessoas que têm a fé no Deus de Abraão podem ser encontradas, pelo menos mais facilmente do que dentre os cananeus. Não se trata de uma questão geográfica ou xenofóbica, como algumas leituras forçadas e diabólicas possam tentar imprimir ao texto. O ponto, irmãos, é simplesmente ou, acima de tudo, espiritual ou religioso. Note, Abraão faz isso não como um pai que deseja superproteger os filhos, mas como um pai movido por uma preocupação pactual. Não confundamos as coisas. Há aqueles que em nossa geração, eles demoram demasiadamente em amadurecer. E os
pais, às vezes, então, patrocinam esse tipo de comportamento ou disposição. Não se trata deste pai fazendo isto aqui no texto, mas alguém movido por preocupação pactual. Primeiro, então, há uma instrução negativa. Você já sabe, servo, aonde não encontrar. Entre os cananeus, não. O problema não é a origem cananeia, pura e simplesmente. O problema é a religião cananeia. Mas há, então, um aspecto positivo, uma instrução positiva. Vá à minha parentela. De lá, toma esposa para Isaac. Notem, Abraão não exige que a esposa para o seu filho fosse encontrada em uma mulher rica, influente ou socialmente vantajosa. A primeira preocupação do patriarca, e a principal dela, é espiritual. Não busque entre os cananeus, vá à minha parentela. Diante disso, então, irmãos, o servo apresenta um dado plausível. E se a possível escolhida ou selecionada não quiser me acompanhar, e se ela não quiser vir comigo? Abraão diz, bom, se ela não quiser, você está desobrigado do juramento. Antes, o próprio servo apresenta uma possibilidade. Bom, no caso de a moça não desejar me acompanhar, vir comigo, eu devo levar o teu filho à terra de onde saíste? Final do verso 5. Perceba como Abraão se volta contra essa possibilidade com veemência. Cautela, não faças voltar para lá meu filho. No final do verso 8 ele vai repetir essa mesma ideia. Não levarás para lá meu filho. Ele explica o porquê. Ele diz, veja, eu confio na providência do Senhor. Eu confio que o Senhor Deus conduzirá todas as coisas. E isso aqui é afirmado no texto a partir da expressão, ele enviará o seu anjo que te há de preceder. Aqui a ideia não é literal. Abraão não está esperando que o anjo do Senhor conduza literalmente pela mão o servo. Mas o ponto é, eu confio que o Senhor conduzirá todas as coisas e te dará discernimento e te mostrará quem deve ser a esposa de meu filho. Mas há um outro princípio aqui, irmãos. Notem, quem segue quem? No mundo invertido, no mundo de pernas para o ar, o que nós temos cada vez mais é uma das características masculinas sendo esvaziadas de si mesmo. Nós temos então a característica eminentemente masculina de liderança no sentido de condução daqueles que estão debaixo de sua responsabilidade. Ele é o cabeça do lar, ele é o responsável pela condução, ele é aquele que vai guiar e conduzir os seus. Note que esse princípio, irmãos, ele é evocado aqui. O servo diz, eu levo o teu filho para lá, se ela não quiser. Ele diz, não faça isso, não faças voltar para lá o meu filho. Quem segue quem? A esposa deverá seguir o marido e não o contrário. Não há machismo aqui, mas sim há aspectos claros de uma estrutura patriarcal que para o bem da própria humanidade e para a glória de Deus foi intrincada na própria criação. O que nós temos, irmãos, é o oposto da nossa cultura, onde cada vez mais homens seguem ao invés de serem seguidos. Mas note, Abraão não é o estereótipo do macho nordestino que aproveita desse cheque em branco para fazer exatamente um mau exercício de sua autoridade e fazendo com que todos sejam subservientes a ele. É óbvio que não, irmãos. O que nós temos aqui é um homem que entende que o Senhor Deus havia prometido uma terra, que essa terra é Canaã e que a aliança continuaria sendo administrada pelo Senhor ali. Voltar para Ur dos Caldeus é retroceder. Voltar para Ur dos Caldeus é implicar em incredulidade. Voltar para Ur dos Caldeus é dar milhares de passos atrás.
Isaac deveria ser seguido, assim como esposos devem ser seguidos. Mas como isso deve acontecer? Não absolutamente. O ponto não é que a mulher deve seguir irrestrita ou inadvertidamente, em absoluto ao seu esposo. Qual é o critério régio fundamental? Deve haver uma consciência que é cativa, fiel e leal ao Senhor acima de todas as coisas. Portanto, Rebeca não estava autorizada a seguir seu marido no pecado, ou seguir seu marido apoiando a sua instrução pecaminosa. Não, esse não é o tipo do seguir que o texto aponta. Simplesmente se trata de um homem piedoso que vive segundo a palavra de Deus e que, portanto, mostrará um tipo de liderança piedosa e então, por causa disso, por honra ao Senhor e submissão a Deus e ao esposo, a esposa deverá então segui-lo amorosamente. Essa é a confiança de Abraão. O Senhor fará com que você ache esposa para o meu filho. Assim, então, a cena termina. O servo põe a mão debaixo da coxa do patriarca e então sai para cumprir a missão. Note então que dos versos 10 a 14, o que acontece, irmãos, é algo maravilhoso. Afinal, nós vemos aqui a fé do servo como sendo a mesma fé do próprio patriarca ou de seu senhor. Primeiro, na atitude do servo de engrandecer a imagem do seu senhor. Note, tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor e levando consigo de todos os bens dele. Para quê? Veja, o servo representa o seu senhor. E ele não apresentará um senhor que seja de alguma forma visto com maus olhos. Pelo contrário, ele deseja engrandecê-lo, ele deseja servi-lo inclusive nisso. Mas mais do que isso, quando então se depara milhares de quilômetros depois, na Mesopotâmia, na cidade de Naor, no verso 11, fora da cidade, algo magnífico é apontado para nós. Ao fazer ajoelhar os camelos junto a uma fonte de água, nos é dito então que o servo mostra uma das características que evidenciam todo o servo fiel e verdadeiro do Senhor: oração. Nos é dito, irmãos, que o servo ora, veja, antes de qualquer passo na terra de Naor, ele tem convicção absoluta de que apenas o Senhor lhe concederá êxito. Somente pelas mãos de Deus é que o empreendimento poderá ser bem sucedido. Por isso, então, ele diz: rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu senhor Abraão. E aqui, irmãos, no conteúdo da oração do servo de Abraão, há alguns que entendem de maneira completamente equivocada o que está acontecendo. Afinal, o servo diz: eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder: bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Veja, a oração do servo, segundo alguns, parece apontar para o seguinte: ele está pedindo por sinais, do tipo assim, como nós cotidianamente fazemos, ou pelo menos algumas pessoas fazem. Senhor, se for para ser meu, sabe, me dá um sinal. Que a pessoa X venha falar comigo. Ou que aconteça alguma coisa específica. E aí sim eu vou saber que de fato é o Senhor que está me conduzindo e que aquilo é para mim. Parece ser esse o espírito da oração do servo de Abraão. Mas está a anos-luz disso. O servo não está pedindo por sinais, meus irmãos, nesse aspecto.
A oração do servo de Abraão não nasce da superstição. Não nasce de uma suposta alquimia, onde eu combino com o Senhor certos sinais sobrenaturais para reconhecer que a mão dele de fato tem conduzido as coisas. A oração do servo de Abraão não nasce na busca por esse tipo de aspectos extraordinários ou sobrenaturais. Veja, o servo de Abraão não pede por sinais, irmãos. O servo de Abraão, ele pede por discernimento. O que ele tem dito aqui deve ser percebido como alguém que está buscando em sua oração a partir de características. A ideia é, veja, eis que estou ao pé à fonte de água, as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Veja, Senhor, dentre várias, qual é a compatível? Qual é a compatível? Ajude-me a discernir, Senhor. Não é alguém que caminha pela sorte ou por um tipo de sorte gospel. É alguém que, em suas palavras, aponta para este princípio, para esta necessidade. E nisto verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Dito isso, irmãos, a missão em busca de uma esposa para Isaac se estabelece. Mas você consegue perceber algumas características que são fundamentais, irmãos, e que são completamente contraculturais. A primeira delas, nós temos um pai envolvido profundamente nos assuntos amorosos de seu filho. Você ouviu bem? Nós temos um pai profundamente envolvido ou comprometido com os assuntos amorosos de seu filho. A nossa cultura aponta para o dado oposto. Via de regra, há exceções, pais não se importam em demasia ou se comprometem com isso. Eles confiam no escrutínio e discernimento dos filhos. Essa é a via natural. Via de regra, filhos caminham pela mesma estrada. Eles não buscam, geralmente, em seus pais e a partir de seus pais, critérios ou indicativos para que possam, a partir disso, olhar para um cônjuge em potencial. O texto nos mostra, irmãos, que há um pai profundamente comprometido com os assuntos amorosos de seu filho. O que hoje os seus gurus, o que hoje os seus influencers, o que hoje a corja que muitas pessoas seguem atualmente, diria que trata-se de uma invasão de privacidade indevida. Controle de pais sobre os filhos, privando-lhes de sua autonomia e liberdade. E a coisa escala, espantalhos seguem então. Veja, casamentos arranjados. Isso é inadmissível. Não há espaço para afeto, não há espaço para emoções, não há espaço para sentimentos, não há espaço para amor. Veja, isso é tão nocivo quanto os homens do Oriente Médio fazem hoje. Vejam como um espantalho surge através de outro espantalho. O texto mostra, irmãos, um pai que tem procurado guiar os seus filhos à luz das Escrituras e não o deixa sozinho ou não confia no próprio critério de seus filhos para que estes possam tomar uma das decisões mais importantes de suas vidas. Como geralmente acontece, nossos filhos, e talvez nós no passado, se enamoram, sentem paixão, interesse, amor, desejo mútuo de compromisso, e eles entram então em um namoro. E óbvio, há exceções, irmãos. O segundo passo é comunicar aos pais. Pai, preciso conversar com o senhor. Tenho conversado com a moça. Tenho conhecido, gastei um tempo. A gente já, enfim, sai algumas vezes. E eu a pedi em namoro, eu queria compartilhar isso com o senhor. Afinal de contas, eu respeito a sua autoridade e eu gostaria que o senhor soubesse disso.
Veja, irmãos, isso é sincero, isso é honesto. Mas o carro foi colocado na frente dos bois. Aqui o princípio bíblico, e não só israelita, aponta para o fato de que os pais não são os últimos informados de uma decisão já tomada. Tudo bem, passível de negação ou não, de discordância ou não, mas uma decisão já tomada. O texto nos mostra que pais estão envolvidos nos afetos ou na condução de seus filhos nessas veredas, a ponto de não serem simplesmente informados de uma decisão já tomada. Segundo princípio, irmãos, completamente contracultural, e infelizmente no meio dos bancos das igrejas, e das igrejas reformadas, das igrejas protestantes, das igrejas presbiterianas, das igrejas supostamente confessionais, segundo dizem, nós temos um pai comprometido até a medula do seu ser em não dar os seus filhos em casamento em julgo desigual. Absolutamente não tomarás do meio dos cananeus, vá até a minha parentela. A nossa cultura negocia, transige com esse tipo de coisa. A ideia é muito mais missionária. Não, veja, no meio da igreja, há oportunidade de que o ímpio seja transformado. Veja, em contato com essas coisas, o coração dele pode ser amolecido. Veja, eu mesmo, pastor, sou testemunha disso. Assim aconteceu comigo. Veja, pela misericórdia do Senhor, meus irmãos. Exceções, obviamente, acontecem. Mas o padrão não é esse. Terceiro, altamente contracultural quanto os outros dois. Nós temos um pai que se aplica em tomar as providências que lhe estão ao alcance para que seus filhos possam encontrar um cônjuge que de fato glorifique ao Senhor. Ele não assiste de longe, mas ele participa do processo. É verdade, irmãos, os momentos de vida são muitos. Alguns já têm seus filhos encaminhados e com suas próprias famílias constituídas. Outros têm seus filhos pequenos ou ainda em uma fase que não construíram suas famílias, mesmo sendo já maiores. Mas o ponto é o próprio princípio, irmãos, a despeito da situação. O que nós temos é um homem, ou seja, alguém que representa o povo do Senhor, nos mostrando que a próxima geração importa. Abraão era já idoso, bem avançado em anos. Isso nos mostra, irmãos, que ninguém no reino do Senhor é chamado à aposentadoria nesse aspecto. O que quero dizer com isso? Os mais novos precisam da instrução dos mais velhos, das cãs, dos cabelos brancos e grisalhos, daqueles que carregam os sinais de que o tempo tem passado e embora várias lutas sejam travadas, o tempo tem sido abençoador pelas mãos do Senhor. Avós que oram pelos netos, avós que instruem os seus netos, veja, filhos dos filhos. Ninguém é deslocado no reino de Deus e colocado na reserva como se fosse inútil depois do seu vasto tempo de serviço no meio do povo de Deus. Não, irmãos, nós temos um homem avançado em idade que se aplica em conduzir a geração posterior. Eis o servo ao pé da fonte. E o que nós vemos é como o Senhor Deus responde à missão do servo. Note que o texto nos mostra como o Senhor Deus age. Nos diz o texto, considerava ele ainda
no meio de suas cogitações, pensamentos, quiçá da própria oração, Moisés nos mostra que o Senhor já tem agido, não minutos antes, não meses antes, anos antes. Como assim, pastor? Gênesis 22. A partir do verso 20 é dito assim: passadas essas coisas, foi dada a notícia a Abraão nesses termos: Milca também tem dado à luz filhos a Naor, teu irmão. Verso 22, Queza de Razo, Pildas de Dlaf e Betuel. Betuel gerou a Rebeca. Esses 8 deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão. O Senhor não passa a agir em resposta puramente à oração do servo, como se fosse um gatilho sem o qual as mãos dele estivessem amarradas. O Senhor guia providencialmente a história ao longo dos anos. Considerável ainda, quando finalmente Rebeca é introduzida na cena. Rebeca sai e é dito, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. Ora, Moisés poderia ter simplesmente dito: Rebeca saiu. Mas ele faz questão de mostrar aqui a folha corrida de Rebeca. Por quê? Note, irmãos, o que nós temos aqui é que esta mulher é identificada por sua casa, por sua linhagem e por sua parentela. Em outras palavras, ela é rastreável, ela é familiar, ou ela pertence de fato aos vínculos com Abraão. Ela é semita. Tendo situado, então, Rebeca no texto, nos é dito como o Senhor Deus responde ao servo. É dito que a moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse-me: dá-me de beber um pouco de água no teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. O texto diz que acabando o servo de beber, ela também dá a beber a todos os camelos que estavam com o servo. Percebam, irmãos, que o que está sendo dito aqui não é simplesmente a confirmação dos sinais sobrenaturais que o servo havia levantado em oração. O que está sendo dito aqui por Moisés são características que confirmam que Rebeca é uma mulher piedosa. Primeiro, o texto diz aquilo que a Escritura não demoniza. Veja, a moça era muito formosa, a Escritura não demoniza a beleza. A estética tem o seu lugar, mas o texto faz questão de mostrar que a estética está longe de ser o fator fundamental. Rebeca é mais do que isso. Rebeca é mais do que formosa em excelência. Moisés nos mostra aqui a sua própria pureza moral. Ela era virgem, e ele faz questão de dizer, quase que redundantemente, a quem nenhum homem havia possuído. Não apenas isso, ela não é simplesmente um rosto bonito e delicado, ela não é simplesmente um vaso de pureza moral, mas ela é trabalhadora. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu, não dada a preguiça. Mas não obstante, o texto segue, meus irmãos, e nos diz que ela é hospitaleira, e espontaneamente hospitaleira, diante de um homem que ela nunca viu na vida. Ela o trata com condescendência e gentileza, dispondo-se a servir-lhe. Bebe, meu senhor. Note, prontamente abaixa o cântaro. E ainda estende o seu serviço aos próprios camelos. Tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. São 10 camelos que bebem centenas e centenas de litros. Aproximadamente, tudo isso levaria mais ou menos 2 horas para que esta mulher sozinha fizesse tudo isso. Ela está só, de boníssimo grado, sem esperar qualquer coisa em troca, servindo a um desconhecido. Como se não bastasse,
Ela é diligente, apressando-se em despejar, correu outra vez ao poço. Tudo isso provoca uma reação profunda no homem. O homem observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Note, irmãos, Moisés não quer simplesmente dizer ela é bonita, pura e gentil. Isso é importante. Mas o ponto aqui é superior. Moisés quer mostrar o caráter de Rebeca em ação. Ela é representada por sua identidade familiar, ela é descrita em sua condição de pureza, e essas coisas são reveladas no seu serviço. No fim das contas, depois de fazer o que fez, o servo então de Abraão adorna-lhe com um pendente de ouro e com 2 pulseiras. O que nós temos aqui não é um homem que está pagando ou retribuindo a gentileza ou serviço de alguém, irmãos. Não, longe disso. O que está acontecendo aqui é a intenção matrimonial antecipada, uma espécie de penhor. Este homem percebe que a mulher é Rebeca. Por isso, a seguir, ele pergunta: de quem és filha? Preciso conhecer sua família. Rebeca, então, conduz o homem à informação de que ela era exatamente da parentela de Abraão, razão pela qual, no verso 26, o servo se inclina e adora ao Senhor, dizendo ao final do verso 26, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu Senhor. Veja o sopro da providência acontecendo em linhas tão comuns. Rebeca mostra o seu caráter íntegro, quando no verso 28 nos diz Moisés que ela corre para a casa de seus parentes para contar todas essas coisas. Note, ela não guarda o ocorrido apenas para ela, ela coloca isso sob a luz, ela leva imediatamente a sua família. E aqui, Moisés já nos introduz Labão, aquele que mais tarde rivalizaria com o próprio Jacó. Perceba que Labão não se tornou o que se tornou a posteriori. Moisés nos mostra aqui já as inclinações de seu coração, de um homem dado ao desejo por riqueza. É dito que Labão correu junto ao servo de Abraão na fonte. No verso 30, quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã. Não é que o ponto aqui seja a ação dele é pecaminosa em absoluto. Não é esse o juízo de valor que Moisés deseja apontar. Ele só quer que nós entendamos quem Labão é. Ele, como irmão mais velho, que deveria encabeçar junto com o pai toda essa negociação matrimonial, tomar as vezes que lhe cabe e então vai. Mas Moisés diz, quando ele viu o pendente e as pulseiras, eu preciso averiguar isso aqui. Moisés já começa a caracterizar Labão, já atraído pela aparência das riquezas. Por isso, então, lá no verso 31 é dito, entra bendito do Senhor, já está tudo preparado para você e sua comitiva. E então a comitiva é recebida hospitaleiramente pela família de Rebeca. Note que na cena há 2 que correm. Rebeca corre para sua família, Labão corre para o poço. Os 2 deslocamentos têm razões completamente diferentes. Quando então é oferecido não apenas o descanso, mas o alimento necessário, o servo mostra que o seu compromisso com o seu Senhor é quem dita os seus passos. Ele diz, veja, eu não comerei nada até que eu exponha o que eu vim fazer aqui. Labão diz, pode dizer. Por essa razão, então, meus irmãos, tudo que vai acontecer do verso 35 até o verso 48 é a repetição por parte do servo de Abraão, que agora está contando o ocorrido para Labão em Betuel. O que ele está dizendo é que veio de um lugar muito longe, a partir da ordem de seu senhor Abraão, alguém a quem o Senhor Deus engrandeceu e muito, e saiu do seu lugar a fim de completar uma missão.
conseguir uma esposa para o filho dele. Essa esposa, segundo o servo de Abraão, apareceu diante dele providencialmente. O que ele deseja dizer é que ele foi guiado pela providência de Deus e fez com que todas as coisas acontecessem daquela forma. Ele não sabia quem era Rebeca e muito menos quem eram os seus parentes. Depois ele sabe, então, pela boca da própria Rebeca, que o Senhor havia conduzido, no final do verso 48, por um caminho direito, a fim de tomar para o filho do meu Senhor uma filha do seu parente. O que ele diz é, veja, tudo isso que passo a relatar a vocês, não há como explicar que não seja por meio das mãos do Senhor. E então, diante disso, o que vocês me dizem? A ideia não é pressionar Betuel e Labão, mas simplesmente, bom, estão os fatos diante de nós. O que vocês dirão a respeito? No verso 50 e 51, então, nós temos a resposta. Labão e Betuel reconhecem e não resistem à providência do Senhor. Veja, isso procede do Senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença, toma e vai-te, seja ela por mulher do filho do teu Senhor, segundo a palavra do Senhor. O servo, então, acha Rebeca, e agora, por parte da família dela, tem a anuência, a missão está quase completa. Meus irmãos, embora o texto ele seja construído à luz de um casamento, quem deve aparecer aos nossos olhos não é simplesmente Abraão, Isaac, Rebeca ou o servo. Toda missão aqui, apontada pelo texto, irmãos, existe por causa do filho, Isaac, humanamente falando. Mas essas coisas lançam luz a uma realidade superior. Porque o que nós vemos, irmãos, é que toda a história aponta para a própria Trindade. Se Abraão enviou seu servo para buscar uma esposa para Isaac, Deus Pai enviou seu filho para redimir uma noiva para si. Percebam, irmãos, Abraão enviou seu servo, o Senhor enviou seu próprio filho. A diferença é infinita e gloriosa. Isaac permaneceu em Canaã, enquanto o outro viajou em seu lugar. Cristo deixou a glória dos céus e veio a esta terra, pessoalmente, redimir o seu povo, redimir a igreja. Rebeca foi encontrada junto ao poço, virtuosa, moralmente pura. Nós fomos encontrados em nossos delitos e pecados, no meio de nossa miséria e podridão. Rebeca foi adornada por joias, ou com joias. Mas a igreja é adornada com a justiça do próprio Cristo, o noivo. Notem, irmãos, Rebeca deixou a sua própria casa para unir-se ao filho da promessa. A igreja é chamada para deixar o mundo e unir-se ao seu Senhor. Rebeca foi escolhida porque era uma jovem virtuosa. Nós não fomos escolhidos por sermos belos ou dignos. Cristo amou o seu povo, Cristo amou a sua noiva, quando esta ainda era pecadora, inimiga e impura. Rebeca, humanamente falando, a esposa perfeita para Isaac. Cristo não encontrou uma esposa perfeita. Ele a tornou perfeita pelo seu sangue. Por isso, irmãos, a beleza e a riqueza do Evangelho, porque não se trata de um chamado para admirarmos de longe a providência de Deus, mas é um convite para contemplarmos durante as linhas do próprio capítulo 24, o noivo perfeito. Afinal, o mesmo Deus que provisionou, que providenciou uma esposa para Isaac, providenciou por meio da cruz uma noiva
para o seu filho eterno. Não é Abraão, o servo, Isaque ou Rebeca propriamente, mas o noivo perfeito apontado pelo texto. Que termina, irmãos, demonstrando o cumprimento da missão do servo. Depois de ouvir as palavras de Betuel e Labão, nos diz o texto que o casamento então é firmado, o casamento então é constituído. Veja o verso 23. Tirou joias de ouro e de prata e vestidos e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Há uma formalização aqui da aliança matrimonial. Finalmente o passo está cada vez mais próximo. Mas eu havia dito que muitos lidam com um espantalho que o próprio texto faz questão de desmontar. Não se trata de um casamento arranjado. O texto mostra isso. Nas comemorações que seguem, então, o matrimônio que é estabelecido aqui, o servo, por seu senso de diligência e urgência, deseja voltar para Canaã, pelo que é tentado a permanecer, pelo menos por mais 10 dias. Ele então diz, veja, permitam-me que eu possa ir, porque o Senhor tem sido muito bondoso, eu preciso chegar, eu preciso retornar à terra. É dito então no verso 57, ok, chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, Rebeca, e então lhe perguntam, queres ir com este homem? Nós passamos rápido por essas linhas e achamos que o que está acontecendo aqui é um simples sim ou não. Essa mulher é colocada diante de uma pergunta. Uma pergunta que tem a ver com um homem que ela nunca tinha visto na vida, o servo de Abraão, que tinha a ver com Isaque, que nunca havia conhecido na vida, e que tinha a ver com um lugar em que ela nunca havia estado em sua existência, Canaã. A viagem seria longa e difícil, o futuro absolutamente desconhecido, mas sem demora, sem impor condições, com certeza, convicção, ela responde, irei. E essa é a beleza da resposta de Rebeca. Assim como Abraão deixou a sua terra sem saber para onde ia, Rebeca deixa a sua casa para se unir ao filho da promessa. Rebeca mostra, por meio da construção de Moisés, que há fé de fato em seu coração no Deus de Abraão e no Deus de Isaque. Eu vou. Então ela é despedida por sua família. E no verso 60, nós temos a transição que começa a acontecer entre duas mulheres na aliança. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram, és nossa irmã, sê tu a mãe de milhares. Eis que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Isso é dito por Labão, Betuel e os seus, mas já foi dito num outro lugar, para uma outra pessoa, em Gênesis 22, no verso 17, exatamente a Sara. Deveras te abençoar, ou Abraão, em relação a Sara, deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, com as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. A aliança continua. Rebeca ocupará então agora o lugar de Sara. A partir disso, eles retornam para Canaã. Finalmente, Isaque aparece. Mas não de qualquer forma. É dito que o filho do patriarca é encontrado no cair da tarde, no campo, em função do desejo ou da prática de meditar. Nós vemos um homem piedoso que busca intimidade com o seu Senhor e que tem isso em mais alta conta.
E nesse contexto, ele percebe que o horizonte é rasgado por algumas figuras que ele identifica como camelos. Rebeca, então, também observa que há alguém na cena e ela se volta para o servo de Abraão e pergunta: quem é aquele homem que vem ao nosso encontro? Então ela ouve: ele é o meu Senhor. Ela então tomou o véu e se cobriu. Nós não temos tempo para tantas relações, irmãos, infelizmente. Mas perceba o sinal do respeito, da pureza, da guarda da integridade. Um costume que em muitas celebrações talvez seja simplesmente mais um rito repetido sem significado. Mas aqui ela se cobre. E como o texto termina? O texto termina de uma maneira gloriosa, irmãos. O servo conta a Isaac tudo o que havia feito. É aqui que Isaac conhece Rebeca. Ele passa a conhecê-la finalmente por meio do relato de seu servo, que contém todos os detalhes, toda a saga e toda a jornada. Ao ouvir o que o seu servo tem a dizer sobre Rebeca, nos diz o texto que Isaac conduz a mulher até a tenda de Sara, sua mãe, e esta lhe foi por mulher. E Moisés, então, singelamente, faz questão de descrever: ele a amou. E assim, Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Nós não temos aqui, meus irmãos, um homem de meia idade, mimado e preguiçoso, e que precisa de um passatempo para ser então desviado do luto de sua mãe falecida. Temos um homem feito que na altura do relato confia na providência de seu pai e do Senhor e que agora desfruta disso. A ideia de consolo aqui aponta para o fato de que o Senhor Deus concede graça para que o seu povo continue vivendo no meio das lutas e das dores. Ele foi consolado depois da morte de sua mãe. Não é simplesmente ocupa a tua cabeça com outra coisa, vai se distrair. É mais profundo do que isso. O Senhor graciosamente concede as suas bênçãos para que o seu povo continue vivendo com graça e misericórdia. A ideia de conduzir Sara, ou melhor, Rebeca, à tenda de Sara, não é do menino de quase 50 anos, tão apegado e tão dependente, como se fosse uma criança de seus pais, e que precisa, então, manhosamente se aproximar de objetos que lhe lembram alguma segurança. Não, irmãos, aqui a ideia tem a ver com o reflexo do próprio pacto. Rebeca ocupará o lugar de Sara, não o lugar da mãe de Isaac no coração de Isaac, mas por meio agora de Isaac e Rebeca, o Senhor continuaria a conduzir a sua promessa. Mas por fim, ele a amou. É possível que os seus ouvidos não encontrem qualquer tipo de eco valoroso em 3 palavras no meio de um homem consolado em seu luto. Não soa nada romântico, não soa nada hollywoodiano, não soa como um enredo novelístico, não há um apelo às emoções. Por quê? Porque há algo muito mais sublime acontecendo aqui, irmãos. Ele a amou. O romance, a paixão,
foram criados para serem usufruídos dentro de uma aliança, dentro de um pacto. Isaac e Rebeca não se casam porque se amam. Eles se amam porque se casam. Isso não significa dizer que não há afetos entre eles, ainda que sejam primevos, ainda que sejam incipientes. Mas significa dizer, irmãos, que o que acontece é o oposto de nossa própria cultura. Nós vivemos querendo ser arrebatados de paixões em paixões. E quando a paixão e essas coisas parecem cessar e não são estimuladas, logo o que acontece é um desestímulo quase que completo, a ponto de muitas pessoas hoje simplesmente entrarem em um cartório e anularem os seus casamentos apenas por conta de questões assim. Porque são viciados em um tipo de reprodução amorosa mais cinematográfica, mais novelesca do que de fato bíblica. Elas não perceberam que sempre viveram opondo as coisas e antecipando, tirando do centro de gravidade original aquilo que deveria ser vivido com toda a potência dentro do aspecto programado pelo Senhor. Tanto é que muitos dizem, no tempo do namoro era diferente, mas o casamento vem e as coisas esfriam, o cotidiano é forte, se impõe sobre nós, não há mais espaço para paixão, não há mais espaço para romance, não há mais espaço para demonstração de amor e afeto, essas coisas não cabem mais, elas cabiam em outro tempo. Vejam, irmãos, como a cultura caída rouba a glória do casamento e daquilo que deveria ser propício no casamento, e entrega para nós um monumento pálido, falso, maligno, do que deveria ser o amor entre dois cônjuges. Talvez você esteja preso exatamente a essas memórias, exatamente porque entende de maneira errada como deveriam ser encaradas essas coisas. Eu sei, pode ser clichê e pode ser piegas, mas é exatamente como se traduz aqui essa verdade. Não é o amor, sentimentalmente falando, que sustenta a aliança, mas é a aliança que sustenta o amor. Ele a amou, tendo conhecido como a conheceu. Isso é inconcebível para a nossa geração, irmãos. Infelizmente inconcebível para muitos crentes e para muitos pais. Testem, filhos, não procurem casar-se cedo, não procurem constituir família cedo, aproveitem ao máximo. Não, óbvio, não sejam libertinos, mas não se envolvam em um tipo de projeto que deseja então iniciar algo tão fundamental, tão glorioso, tão belo, tão magnífico. Vai chegar tempo para isso. Há algumas décadas, homens com suas famílias e suas esposas, com seus 20 e poucos anos de idade, era o que davam o tom de uma sociedade, mas agora talvez isso tenha ficado cedo demais. Quem sabe depois dos seus 30 e poucos, aos 40, vá aos nossos congressos, irmãos. Homens e mulheres colocados em um recorte etário psicologizado, que são jovens com suas barbas na cara, com seus quase 40 anos de idade, cantando seus motes com as suas camisas. Mas o projeto que de fato glorifica nesse aspecto, pelo menos segundo a demanda do texto, é muitas vezes adiado sem razão plausível. Não é um convite à responsabilidade. Mas eu só quero que você perceba que nós dizemos que família é maravilhoso, família é glorioso, família é um projeto de Deus, família é uma dádiva, filhos são bênçãos.
mas eu, como pai, desejo proteger ao máximo o meu filho e a minha filha dessas bênçãos do Senhor. Elas são maravilhosas, mas cada coisa no seu tempo. Ele a amou. Acordem, homens, pais que criam filhos, meninos, futuros homens, futuros esposos, futuros maridos, futuros chefes do lar. Acordem, homens e mulheres que criam moças, futuras esposas, quem sabe futuras mães, futuras auxiliadoras maravilhosas e pérolas como Rebeca. Acorde, igreja, e revise os seus padrões, as suas afeições e os seus compromissos. Acordemos. O texto nos mostra que aqui há alguém que é uma pérola a ser buscada. E quando achada, todo o esforço para mantê-la e adquiri-la deve ser despendido. Que assim seja conosco, que pela graça de Deus já temos nossas pérolas concedidas pelo Senhor. Que assim seja com os nossos filhos da aliança, que pela graça do Senhor serão conduzidos às suas pérolas. Que assim seja com a igreja de Cristo, meus irmãos, que por meio de famílias fortes vivam a fé de seus pais e que o bastão seja passado geração após geração, como um povo que sempre grita contra a cultura, sinalizando e denunciando a sua apostasia. Nós não vivemos pelos meios de vocês, nós não vivemos segundo os critérios de vocês, nós não adotamos a cosmovisão de vocês, nós não somos cidadãos daqui. A nossa pátria é os céus, o nosso rei é o Senhor, a nossa constituição é a sua palavra, e nós queremos viver para a sua glória. O Senhor, meus irmãos, dirige providencialmente a busca de uma esposa para Isaac e nos mostra como, por meio de histórias comuns, os seus desígnios são cumpridos todos os dias. Homens e mulheres comuns, vivamos nossas vidas ordinárias, no sentido de cotidianas. O Senhor tem levado a cabo os seus desígnios. Um homem simples, uma mulher simples, seus filhos simples, na simplicidade de seus lares, são usados poderosamente nas mãos de um Deus majestoso e sábio. Vamos orar, meus irmãos.